estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Por favor, sente-se. Sentem-se. Diga sacrifício. Ok. Nós temos algumas referências para ler. Uma no livro de Ezequiel e as outras todas em Oséias. E eu creio naquilo que a palavra diz e a palavra profética que o Senhor nos deu. E nos garantiu é que vamos para um lugar mais alto. Mas, quando nós falamos de um lugar mais alto, normalmente as pessoas se voltam só para as coisas que se pode tocar, aquelas que são palpáveis, materiais. Essas também. Mas, como diz a Bíblia, você busca em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas são acrescentadas. Então, o lugar mais alto que uma pessoa realmente pode estar é na presença de Deus aos pés dele. Porque quanto mais você cresce espiritualmente, isso é claro que você vai crescer em todas as demais áreas. Você não cresce de jeito nenhum. Não tem como você atingir tudo aquilo que você sonha se Deus não for o centro de tudo. Então, a fé não é viva se não tiver sacrifício. Você já ouviu isso muitas vezes. E a palavra sacrifício, ela não é popular, nem vai passar a ser facilmente na vida das pessoas. Porque ninguém gosta de sacrificar. Ninguém quer sacrifício. Sacrifício remete a dor, a coisas que às vezes não estamos dispostos. Ir contra a vontade. Você ir contra a sua vontade é algo muito desafiador. Você começar a fazer uma coisa que momentaneamente você não tem vontade, é bastante desafiador. E a gente aprende que muitas vezes não teremos vontade de fazer. E se você vai pela tua vontade, você não faz o que Deus espera. É começando a fazer, é fazendo que a vontade chega. Se você espera a vontade chegar primeiro, muitas vezes ela não chega. Quando eu tiver vontade, eu faço. Às vezes a vontade não chega. Ela não chega. Quando você diz que vai fazer algo que não é agradável, você não está com vontade de fazer aquilo que não é tão agradável para a sua carne. Não é agradável para a minha carne não quer. Então eu tenho que me forçar, indo por aquilo que eu sei que está escrito, e
entender que se eu começo a fazer a vontade de Deus, independente da minha, a vontade virá depois. Porque a vontade de agradar a Deus deve ser maior. Então, muitas vezes eu não terei vontade de fazer algo. Então, eu começo a fazer. Então, a palavra seria essa: comece a fazer que a vontade vem. Depois. Nem sempre ela vai vir antes. Ela não chega. Nem sempre ela vai chegar primeiro. Então, vamos lá para Ezequiel 24, 15 a 18. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, com um único golpe, estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias dos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Essa é a primeira parte. O Senhor queria usar esse homem, e nós já vamos falar de um outro, que é Oséias, como um exemplo para todo o povo. Deus tinha um propósito na vida do Ezequiel. E o Senhor trabalhou para colocá-lo naquele propósito. Para que ele fosse um exemplo para todo o povo, como eles deveriam reagir diante das circunstâncias ruins. Enterrar alguém que é um problema pode até soar como um livramento, chegar como um livramento. Mas enterrar alguém que o próprio Deus chamou de o prazer dos seus olhos, ele amava esta mulher. Então não era algo fácil de abrir mão e não sentir. Ele amava a esposa e clara e nitidamente ela era a coisa mais importante abaixo de Deus na vida dele. Então era algo desejável, era algo que ele amava, era algo que ele queria, era algo que ele não queria perder. Era algo muito, muito importante, sua esposa. Então estamos falando de alguém que tinha algo muito, muito importante. Não era algo mais ou menos importante, algo que eu penso para responder. Não, como o próprio Deus disse, o prazer dos seus olhos. Ele tinha prazer nela. Ele amava. Certamente dependia dela emocionalmente, precisava, amava. Mas aqui nós vamos entender o que é propósito de vida. Quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, e Ele trabalha com propósito, Ele trabalha para colocar a pessoa naquele propósito. Ele era profeta, e Deus queria usá-lo com o propósito de salvar pessoas. Então, Deus estava determinado a usá-lo
naquele propósito e com força. E que ele fosse realmente um instrumento. Então, para que ele fosse um exemplo para todo o povo, você vai perder o prazer dos seus olhos. E você não vai chorar, você não vai lamentar, você não vai tirar o turbante da cabeça, você não vai tirar as sandálias, você não vai prantear, você não vai participar da cerimônia usada para luto, de quem estava em luto. Você não vai comer a comida dos pranteadores. Quer dizer, não vai fazer aquilo que é comum as pessoas fazerem, que é normal que elas façam. Você não vai fazer, você vai agir diferente, para que todo o povo aprenda com você como devem agir diante das situações difíceis. O que Deus estava pedindo a ele era algo fácil? Não. Muito difícil. Mas quando ele falou, à tarde a mulher morreu, no dia seguinte ele estava fazendo exatamente o que Deus havia ordenado. As pessoas, quando nós falamos de cumprir com o propósito, muitos não entendem que quando Deus está trabalhando para colocar uma pessoa num propósito, Ele espera que ela se submeta a Ele. Deus falou isso com Ezequiel, e eu não vejo em nenhum momento Ezequiel reagindo contra Deus. E quantas vezes Deus tem esperado uma atitude diferente de nós, diante das pessoas, da família, mas a pessoa diz que tem Deus, ela fala, mas a forma dela viver não está atrelada à forma dela falar. Ela fala, mas ela vive outra coisa. E a nossa comunicação tem que bater com a nossa conduta. Eu falo, mas eu ajo, tem que estar atreladas. Minha fala, o que eu falo, com minha forma de viver. Ou seja, andar com Deus é muito mais do que meras palavras. É um estilo de vida. É um estilo de vida. É como a pessoa vive. Ela não apenas fala, ela vive. Ela vive. E muitos cristãos falam e falam. E falam tantas coisas, mas na prática não há vivência. Não há realização. Você vai ser um exemplo para todo o povo como eles devem reagir diante das situações que vão viver. Mas e aí? O seu estilo de vida. Você vive como você tem ouvido e talvez até falado? Aí, cada um é que responde. Como você se comporta diante das guerras, dos problemas, quando uma coisa que você queria muito é tirada de você?
Você queria viver algo, mas de repente aquilo não chega naquele momento como você queria, como você quer, deseja. Você consegue se manter firme, imbatível, ou você desmorona? Como reage? O Senhor disse, eu vou tirar o prazer dos seus olhos. Por quê? Ele era profeta. Então, você é profeta. Digamos, era o trabalho dele. Então, eu vou te usar. Com um propósito que eu quero. Aquilo que eu julgo ser necessário. E o Senhor quis usá-lo assim. E ele foi impecável. Impecável. Ele era um profeta, ele podia argumentar, dizer, não, Deus não precisa. Ele espiritualmente liderava. Mas uma coisa que falei, não importa quem lidera, Deus governa. Deus é que governa. Como temos reagido diante de circunstâncias difíceis, adversas, como? Choro, lamento, xingamentos, murmurações, quebra-pau. Como? Eu estou vivendo um momento difícil. Bom, e como você está reagindo nesse momento difícil? Foi tirado algo muito, muito importante. Nesse momento, você vive uma situação que algo importante, algo que você queria muito foi tirado. Como você está reagindo? Como você está mostrando? De que maneira a sua fé? Com perseverança, com confiança? Ou com acusações? Com lamentos? Com críticas? Com ataques? Indo contra Deus, contra o mundo? Como? O Senhor usou o Ezequiel como um exemplo para que todo o povo seguisse, porque ele era um líder espiritual. Então aqui, pessoal, vocês vão agir como Ezequiel, que perdeu a coisa mais importante da vida dele, mas não caiu na cama, não lamentou, não se entregou, não tirou as sandálias, não turbante, não prateou, não teve cerimônia de luto. O Senhor disse, não chore e não lamente. É muito, muito, muito difícil. Imagina a força que esse homem teve que fazer para não chorar e não lamentar ao enterrar o que o próprio Deus disse, o prazer dos teus olhos. Quem anda com Deus tem que aprender a confiar em Deus. E não basta só dizer que está em Deus. Tem que provar. Vivendo. E quando tudo eu tenho o prazer dos meus olhos comigo. Oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. E se de repente eu não tenho mais o prazer dos meus olhos comigo? Deus, como o Senhor é ruim. Por que fez isso comigo? Não quero mais andar com o Senhor, não quero mais o Senhor, minha vida acabou. Eu não vejo Ezequiel fazendo isso. Minha vida acabou, é o fim, não quero mais ser profeta. Não quero ser exemplo para ninguém. Eu não quero mais propósito nenhum. Chega, não quero mais nada. O Senhor falou de manhã.
Ele falou ao povo à tarde, a mulher morreu, no dia seguinte estava lá o homem de Deus, como se nada tivesse acontecido, porque Deus o havia dirigido naquela direção, para que fosse para aquela direção, agisse daquela maneira. E ali ele mostrou que mais do que falar o que o povo devia fazer, ele fazia. Porque também é muito mais fácil a gente dizer para as pessoas, façam isso. E quando você tem que praticar e colocar aquilo em ação. Vamos para um outro profeta. Aqui a história é diferente. O Senhor já pede para ele fazer uma coisa que nós estamos na graça e não creio que Deus está pedindo para alguém fazer isso aqui. Mas isso não era vontade dele. Mas ele amou por decisão. Eu penso que isso deve entrar no entendimento de cada um. Eu obedeço a Deus por decisão. Eu amo por decisão. Ou seja, não importa se estou com vontade ou não, eu decido que vou fazer. Oséias 1:3. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Birri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Só pelos nomes dos reis, dá para você saber que era um tempo de prosperidade material, mas de uma decadência espiritual absurda. Ou melhor, de prostituição espiritual. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho, mas deu outros também. O Senhor usou esse homem como uma metáfora viva. Ele queria que o povo visse o que ele sentia e vivia por intermédio do profeta. Por um tempo, Oséias se colocou no lugar de Deus para mostrar exatamente o que o povo fazia. Um povo corrompido, sujo, de tanta prostituição espiritual. E o Senhor falou para o profeta: vá e pegue e se case com uma prostituta. Ele era profeta. Deus trabalhava com propósito. E você vê o que é sacrifício e o que é uma pessoa viver em Deus para o propósito de Deus. Ele foi lá e pegou uma mulher suja, porque Deus queria usá-lo como exemplo. Passado o tempo, 3:1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher,
apesar de ela ser amada por outros, ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem a bolos sagrados e de uvas passas. Ele foi lá, pegou uma mulher, deu a ela um lar, uma mulher sem nenhum caráter, e deu a ela um lar. Teve filhos com ela, deu a ela uma família, dignidade. Ela foi lá e traiu ele de novo. Ela voltou para a prostituição. O Senhor falou, vai lá e pega ela de volta. Para que o povo possa ver como eu faço com eles. Deus perdoa, a pessoa vai lá e se suja de novo. Deus nos pegou numa condição imunda e nos deu vida. Mas muitos, após terem recebido vida de Deus, voltam a pecar novamente. Deus nos tirou de uma vida ruim. Todos nós estávamos em pecado. E Ele nos deu um lar, dignidade, um nome. Limpou nossas vidas. E muitas vezes a pessoa vai lá e peca novamente. E se prostitui espiritualmente e volta para a sujeira. E o Senhor vai e perdoa. E ela volta a se sujar. E o Senhor vai e perdoa. E resgata, e limpa, e dá uma nova oportunidade. E o Senhor queria mostrar ao povo, por intermédio do profeta, como Ele age com o seu povo. Aí, você observa Deus trabalhando com propósito e as pessoas se submetendo ao propósito de Deus. Eu não creio que Deus esteja pedindo isso aqui para alguém. Mas o pouco que Deus pede para alguns, a pessoa já se fecha e se volta muitas vezes até contra Ele. Você está na graça. E quando Deus diz, muda a sua conduta. Ah, isso é difícil demais, não dá para fazer. Bom, esse homem foi lá e casou-se com uma prostituta, só para ser um exemplo para o povo. O outro enterrou a mulher, para que fosse um exemplo de equilíbrio e maturidade em Deus. Isso aqui que nós estamos aprendendo hoje se chama maturidade. Deus está buscando maturidade do seu povo. Maturidade. Depois de ele ter pego ela da sujeira, deu a ela um lar, ela voltou para a prostituição. O Senhor falou, vai lá, pega ela, para que todo o povo veja. Porque o Senhor queria que o povo visse e entendesse o que eles estavam fazendo com ele. Ele resgatava, e eles voltavam e ofereciam sacrifícios a deuses estranhos. Voltavam para o pecado. O Senhor resgatava, dava uma nova oportunidade, eles voltavam para o pecado. E assim tem sido a vida de muitos. Deus livra, Deus guarda, Deus tira de encrencas, de situações, e lá está a pessoa daqui a pouco, se voltando novamente para a direção errada, e pecando contra Deus, entristecendo a Deus. Novamente. O que Deus tem pedido a você? Olha o que Ele pediu a Ezequias e a Oséias, e olha o comportamento desses homens. O que Deus tem pedido a você? Certamente é bem menor. Talvez, bem mais simples do que tudo isso aqui.
O Oséias podia ter dito, não, senhor, isso é dor de cabeça. O senhor vai me desculpar. Mas ele era o profeta. E Deus tinha um propósito com ele. E ele se submeteu ao propósito de Deus. E eu penso que o Senhor, e creio que Ele está dizendo, eu tenho um propósito com você, e eu estou esperando que você se submeta. O Senhor queria mostrar o que as pessoas fazem. No caso de Ezequiel, o Senhor queria que o povo aprendesse como deviam agir diante das situações. No caso de Oséias, o Senhor queria que o povo visse o que eles estavam fazendo com ele espiritualmente. E é o que o Senhor está ensinando a cada um. Como você tem agido e reagido? Você tem feito o que Deus tem te pedido? Tem entrado no propósito? Ou tem estado como a mulher de Oséias? Deus já te tirou de um lugar imundo de pecado, de dificuldades, de vergonha, de problemas, de encrencas. E quando Ele te dá uma vida, um lar, dignidade, uma vida que talvez você nunca viveu antes, nunca, porque a mulher de Oséias nunca tinha vivido a vida que Ele deu a ela. Mas lá estava ela se deitando com outro homem, se sujando, voltando para a sujeira. E o Senhor estava dizendo, é isso que o povo tem feito. Eu dou a eles uma vida que nunca tiveram, e eles voltam para o pecado, voltam para a abominação, voltam a fazer tudo aquilo que era destruição, sempre foi destruição. Porque a prostituição na vida dessa mulher era uma destruição. Uma destruição. E a hora que ela recebe, encontra um homem que realmente a ama, ou deu provas com atitude, porque, como eu disse, ele amou por decisão, ele não escolheria aquela mulher. Ele podia ter dito não. Como Deus podia ter dito, não, vou destruir todo esse povo aí. Mas mandou Jesus para nos resgatar. E hoje, quantos que têm dito não para Deus? Deus fala uma coisa, a pessoa faz outra. A pessoa está vivendo uma vida que ela nunca viveu antes, mas o temperamento não muda, a conduta não muda, o estilo de vida não muda, as reações não mudam. Se metia em encrenca antes, se mete agora. Se era um problema antes, continua agora. Se era arrogante antes, continua na arrogância. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Como os meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Por que o povo tem sido destruído? Por que muita gente tem sido destruída? Com problemas e o diabo está arruinando. Porque estão rejeitando o conhecimento. Deus fala e a pessoa rejeita. Deus fala, a pessoa rejeita. E ela vai rejeitando, a palavra vem, Deus fala, ela rejeita. Deus fala, ela rejeita. O que é que o Senhor falou? Se vocês me rejeitarem, eu vou rejeitar vocês. Oséias 6:3. Eu vou ficar só com a primeira, com a parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vocês têm sido destruídos porque têm rejeitado o conhecimento. Conheçamos. Gente, conheça o Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. E prossiga, dê continuidade nesse conhecimento. Você precisa
conhecer e continuar buscando conhecer a Deus. E não estamos falando de letra, de religiosidade, de ladainhas. Estamos falando de conhecer a Deus na sua essência, por intermédio de Espírito, de revelação do Espírito, que é um entendimento. Oséias 8:7. Eles semeiam vento e colhem tempestade, talo sem espiga, que não produz farinha, ainda que produzisse, trigo os estrangeiros devorariam. O que o Senhor está falando? Vocês estão colhendo tempestade porque vocês só plantaram vento. E agora vocês não têm nada, não têm farinha. Por quê? Porque não tem seara. Vocês não têm o que colher de bom, por quê? Vocês não fizeram um bom plantio. Quantas pessoas que hoje estão colhendo tempestade, mas porque a semente que lançaram foi de vento. Precisam de farinha, precisam de uma boa colheita, mas não tem. E a Bíblia está dizendo, ainda que tivesse, o inimigo ia roubar. Por quê? Porque falta bênção. Quem planta, aquele ditado aí fora é bíblico. Quem planta vento, colhe tempestade, isso é bíblico. Isso é bíblico. Oséias 10:13. Mas vocês plantaram a impiedade, colhem o mal. Planta impiedade, colhe o mal. E comeram o fruto do engano, ao invés de comer do fruto da verdade, muitos têm comido o fruto do engano, da mentira. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. Quantos que têm vivido assim? Ele planta impiedade, aí chega a hora de colher o mal. Ele, ao invés de comer do fruto da verdade, ele continua se enganando na direção errada. E confiando na força do braço e em forças humanas. Tem gente que até hoje não mudou nisso. Gente, eu vejo pessoas que estão morrendo, mas não buscam a Deus. Está morrendo na saúde, na vida financeira, mas não busca a Deus por nada. Só confia na força humana. E nos seus guerreiros, quer dizer, em coisas que a pessoa vê e diz, bom, isso é forte, vou confiar nisso. Mas tudo isso falha. Você tem que confiar em Deus, a tua segurança é Deus, quem te protege é Deus, quem pode curar, quem pode libertar, quem pode mudar é Deus. A tua vitória vai vir da mão de Deus e não da mão de algum homem, de alguém que você julga ter força. Quem pode guardar é Deus, quem pode livrar é Deus, quem pode proteger é Deus, quem pode curar é Deus. Deus. É Deus. Mas se isso não entra no entendimento da pessoa, a vida dela não vai. E para encerrar de versículos 14:9, quem é sábio? A pergunta, aquele que considerar essas coisas. O sábio é o que entende. E teme a Deus. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Você compreende? Então está tendo discernimento. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles. Mas os rebeldes neles tropeçam. Os caminhos do justo. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles. Mas os rebeldes neles tropeçam. Em outra
tradução diz, mas os transgressores neles cairão? Então nós temos aqui condições Deus nos dá para entender exatamente o que fazer. Andar em Deus, estar com Deus, servir a Deus, é um estilo de vida. E quando nós falamos de estilo de vida, aquilo faz parte da tua vida, é a sua forma de viver. Então, você não está, você é. Você é aquilo. Você é. Você pode amar pessoas e etc. Mas você não abre mão das suas convicções. Você não abre. Por nada, nem por ninguém. Você paga o preço para estar no propósito. Você faz o que Deus espera. Você se submete. O Ezequiel mostrou como o povo devia agir, perdendo algo muito importante para ele. Mas mostrou que a fé dele no Senhor era maior. E foi um instrumento honradíssimo e abençoado. Oséias fez um sacrifício, enquanto enterrava quem amava, ele teve que fazer um outro tipo de sacrifício. Foi lá, quando ele podia ter se casado com uma boa mulher. Ele foi pegar, talvez uma das piores, se não a pior. Isso é para ilustrar o quê? A nossa condição. O Senhor podia ter nos destruído, mas Ele quis nos salvar. Ele podia, muitos de nós, o diabo tentou matar, e o Senhor não permitiu. O diabo trabalhou para destruir, e o Senhor não permitiu. Preservou em vida, para que fôssemos salvos e abençoados, e nos deu dignidade. Mas muitos, após estarem numa vida tão digna, como nunca viveram antes, voltam para a prostituição espiritual. Voltam a fazer tudo aquilo que o Senhor já tinha dito. Não. Eu estou te dando uma vida nova, estou limpando sua vida. O que Deus tem pedido a você? Não creio que Ele está pedindo o que pediu a Oséias, mas talvez está pedindo que perdoe, que se submeta a algo que você diz que não, que chegue onde Ele quer. O que você fala tem que estar atrelado ao que você, a sua forma de viver. Não se esqueça, uma vida com Deus não são meras palavras, mas um estilo de vida. Você vive, é no trânsito, no trabalho, é em casa, é entre quatro paredes, sozinho. Você é de Deus. Você é de Deus. Coloque-se em pé, mão no coração.